Bom dia a todos a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje iniciaremos a aula 7 de fenômenos de transporte. Nesta aula, apresentaremos como encontrar a propriedade termodinâmica através de tabelas. Agora vamos obter as propriedades termodinâmicas através do uso de tabelas para o seu respectivo fluido. Nós aqui iremos trabalhar com a tabela da água, arquivo também enviado para você no SIGA. Como não temos como colocar todas as páginas da tabela por ser grande e ficar pequena a visualização de vocês, eu colocarei para a visualização de vocês apenas o topo em que há o cabeçalho da tabela. Ao fazermos os exercícios, eu colocarei a respectiva região em que vocês devem analisar. Na tabela 1, as duas primeiras folhas do arquivo tabela propriedade da água, conhecendo os valores inteiros de temperatura de saturação, você sabe também qual é a temperatura de pressão de saturação. Também pode-se ler os valores de saturação de NiL, NiG, UL, UG, HL, HG, SL, SG e qualquer valor destas propriedades citadas na região líquido-vapor, se conhecermos o título. É só jogarmos os valores da propriedade de líquido saturado, vapor saturado e o título nas equações do slide 9 e 10 da aula 6. Assim, conhecemos qualquer valor de temperatura, pressão, volume específico, energia interna, entalpia, entropia e título do estado a ser analisado nesta região. Na tabela 2, as páginas 3 e 4 do arquivo Tabela Propriedades da Água, conhecendo os valores inteiros de pressão e de saturação, você sabe também qual é a sua temperatura de saturação. Também pode-se ler os valores de saturação de NiL, Ni-vapor, UL, U-vapor, H-líquido, H-vapor, S-líquido, S-vapor e qualquer valor destas propriedades citadas na região líquido-vapor, se conhecermos o título. É só jogarmos os valores da propriedade de líquido saturado, vapor saturado e título nas equações do slide 9 e 10 da aula 6. Assim, conhecemos qualquer valor de temperatura, pressão, volume específico, energia interna, entalpia, entropia e título do estado a ser analisado nesta região. Na tabela 3, páginas 5, 6, 7 e 8 do arquivo Tabela Propriedades da Água, conhecendo duas propriedades tais como pressão e temperatura, pode-se determinar Ni, U, H, S na região de água superaquecida, ou seja, região toda vapor. Observe que temos duas tabelas neste slide, um com pressão de 0,06 e 0,35 bar, que representam linhas isobáricas, e em cada uma das tabelas a sua temperatura aumenta desde a sua temperatura de saturação até 500 graus Celsius. Essas linhas isobáricas vão até o ponto supercrítico, pressões de 320 bar, como pode-se ver na página 8 do arquivo. Na tabela 4, página 9 do arquivo, tabela Propriedades da Água, conhecendo duas propriedades tais como pressão e temperatura, pode-se determinar Ni, U, H e S na região de água comprimida, ou seja, região totalmente líquida. Observe que temos duas tabelas neste slide, um com pressão de 25 e 50 bar, que representam linhas isobáricas, e em cada uma das tabelas
a sua temperatura aumenta desde 20 graus Celsius até a sua temperatura de saturação. Essas linhas isobáricas vão até 300 bar. Agora vamos fazer alguns exercícios para entender como utilizar a tabela termodinâmica. Temos 8 estados e cada uma delas tem 2 propriedades já conhecidas. Dessa forma, conseguimos definir as demais propriedades do estado. O estado A, as propriedades fornecidas do estado são P igual a 1 bar e título igual a 0. Então, com estes dois dados, sabemos que estamos na linha de líquido saturado, x igual a 0. Portanto, entraremos na tabela 2, página 3 do arquivo, pois temos o valor de pressão como número inteiro, como se observa na tabela. A primeira coisa que fazemos é encontrar o valor da pressão. Encontrando o valor da pressão, temos os valores de temperatura de saturação, NiL, Nig, UL, UG, HL, HG, SL, SG. Observar que, para volume específico, energia interna, entalpia e entropia, temos os valores quando eles estão como líquido saturado e vapor saturado. No exercício, queremos apenas os valores de líquido saturado, pois o título é igual a 0. Observar a coluna do volume específico de líquido saturado, que temos NiL vezes 10 a terceira, e o valor dele nas respectivas linhas. Isso quer dizer que, ao inserir esse valor no exercício, devemos colocar o valor e multiplicar por 10 a menos 3, e não a 10 a terceira. Retirando os valores da tabela, temos os seguintes valores para o estado A. O exercício B, as propriedades fornecidas do estado T igual a 180 graus Celsius e x igual a 1. Então, com esses dois dados, sabemos que estamos na linha de vapor saturado, x igual a 1. Portanto, estaremos na tabela 1, página 2 do arquivo, pois temos o valor da temperatura como número inteiro, como se observa na tabela. A primeira coisa que fazemos é encontrar o valor da temperatura. Encontrando o valor da temperatura, temos os valores de pressão de saturação, NiL, Nig, UL, UG, HL, HG, SL e SG. Observar que para volume específico, energia interna, entalpia e entropia, temos os valores quando eles estão como líquido saturado e vapor saturado. No exercício, queremos apenas os valores de vapor saturado, pois o título é igual a 1. Retirando os valores da tabela, temos os seguintes valores para o estado B. O exemplo C, as propriedades fornecidas do estado são temperatura igual a 140 graus Celsius e título igual a 0,6. Então, com estes dois dados, sabemos que estamos na região de líquido-vapor, portanto, estaremos na tabela 1, página 2 do arquivo, pois temos o valor da temperatura como número inteiro, como se observa na tabela. A primeira coisa que fazemos é encontrar o valor de temperatura. Encontrado o valor da temperatura, temos os valores de pressão de saturação, NiL, Nig, UL, UG, HL, HG, SL e SG. Observar que para volume específico, energia interna, entalpia e entropia, temos os valores quando eles estão como líquido saturado e vapor saturado. No exercício, teremos que retirar os dois valores de líquido saturado e vapor saturado, pois o título é igual a 0,6. Retiramos os dois valores para depois calcularmos o valor de volume específico, energia interna, entalpia e entropia,
para título igual a 0,6. Utilizando os dados acima encontrados na página 2 do arquivo e substituindo nas equações aqui apresentadas, encontraremos os valores para x igual a 0,6, os valores de todos os valores Ni, U, H e S. Estes valores devem estar entre os seus respectivos valores de líquido saturado e vapor saturado. Retirando os valores da tabela e fazendo os cálculos, temos os seguintes valores para o estado C. O exemplo D, as propriedades fornecidas do estado são pressão igual a 60 bar e título igual a 0,2. Então, com estes dois dados, sabemos que estamos na região de líquido-vapor. Portanto, entraremos na tabela 2, página 4 do arquivo, pois temos o valor da pressão como número inteiro, como se pode se observar na tabela. A primeira coisa que fazemos é encontrar o valor da pressão. Encontrado o valor da pressão, temos os valores de temperatura, de saturação, NiL, NG, UL, UG, HL, HG, SL e SG. Observar que para volume específico, energia interna, entalpia e entropia, temos os valores quando elas estão como líquido saturado e vapor saturado. No exercício, devemos retirar os valores de líquido e também de vapor saturado, pois o título é igual a 0,2, retirando os dois valores para depois calcularmos o valor de volume específico, energia interna, entalpia e entropia para título igual a 0,2. Utilizando os dados acima encontrados na página 3 do arquivo e substituindo nas equações apresentadas no slide, encontraremos os valores para x igual a 0,2 para os parâmetros Ni, U, H e S. Estes valores devem estar entre os seus respectivos valores de líquido saturado e vapor saturado. Retirando os valores da tabela e fazendo os cálculos, temos os seguintes valores para o estado D. O exemplo E, as propriedades fornecidas do estado são T igual a 220 graus Celsius e Ni igual a 0,06. Onde está esse estado? Não sabemos, né? A forma que devemos proceder para saber que região que está é a seguinte. Como temos a temperatura, entramos na tabela 1, onde temos a temperatura de valores inteiros na primeira coluna. Observamos o volume específico que temos na linha de temperatura de 220 graus Celsius. Vemos que 0,06 está entre 1,19 vezes 10 a menos 3 e 0,08619, ou seja, o estado E está na região de líquido-vapor. A forma que devemos proceder para saber que região que está é a seguinte. O estado E está na região de líquido-vapor, portanto, essa linha de 220 graus Celsius é que iremos utilizar para encontrar as propriedades termodinâmicas. Temos também os valores da pressão NiL, NG, UL, UG, HL, HG, SL e SG. No exemplo, devemos retirar os valores de líquido e também de vapor saturado, pois o título deve ser calculado. Utilizando os dados acima encontrados na página 2 do arquivo e substituindo nas equações apresentadas abaixo, encontraremos os valores de x, u, h e s. Estes valores devem estar entre os seus respectivos valores de líquido saturado e vapor saturado. Retirando os valores da tabela e fazendo os cálculos, temos os seguintes valores para o estado E. O exemplo F, as propriedades fornecidas do estado são P igual a 25 bar e T igual a 100 graus Celsius.
Olhando a tabela 1, página 2, para a linha de temperatura 100 graus Celsius, observamos que a pressão de saturação é de 1,014 bar, valor diferente do que do estado E. Ou seja, o estado F não se encontra na região de líquido-vapor. Temos que visualizar a próxima tabela, a tabela 3, para ver se encontramos o estado nesta região. Olhando a tabela 3, página 6, temos que P igual a 25 bar. Está entre as duas tabelas mostradas aqui. Porém, a temperatura de saturação de vapor superaquecido está acima de 200 graus Celsius para estas duas tabelas. E o valor do nosso estado F está com um valor de 100 graus Celsius, portanto, também não se encontra nesta região. Olhando a tabela 4, página 9, temos o valor de P igual a 25 bar e T igual a 100 graus Celsius, como demonstramos nas linhas destacadas. Portanto, o estado F se encontra na região de líquido comprimido e os seus valores de Ni, U, H e S são retirados diretamente da tabela. Os valores retirados da tabela estão aqui apresentados. Não esquecer que na tabela para Ni apenas aparece o número 1,0423, porém na linha que chama o parâmetro está multiplicado por 10 a terceiro. Portanto, ao inserir no quadro devemos colocar o valor de 10 a menos 3. O exemplo G, as propriedades fornecidas do estado são P igual a 10 bar e T igual a 400 graus Celsius. Olhando a tabela 1, página 2, nós não encontramos o valor de 400 graus Celsius, pois a temperatura crítica da água é 374,14 graus Celsius. Acima deste valor, temos um fluido supercrítico. Olhando a tabela 2, temos o valor de pressão 10 bar, como aqui demonstrado, porém, a temperatura de saturação é de 179,90 graus Celsius, diferente da temperatura do estado G. Ou seja, o estado G não se encontra na região de líquido-vapor. Temos que visualizar a tabela 3 para ver se encontramos o estado nesta região. Olhando a tabela 3, página 6, temos o valor de P igual a 10 bar e temperatura igual a 400 graus Celsius, como demonstramos nas linhas destacadas. Portanto, o estado G se encontra na região de vapor superaquecido e os seus valores de Ni, U, H e S são retirados diretamente da tabela. Os valores retirados da tabela estão apresentados aqui. O exemplo H, as propriedades fornecidas do estado são P igual a 80 bar e H igual a 3.500 kJ por quilograma. Olhando a tabela 2, página 3, nós encontramos o valor de 80 bar, porém não está na região de líquido-vapor, pois o valor de H é maior do que o valor de vapor saturado. Como ele tem entalpia específica valor acima do vapor saturado, com certeza ele é um vapor superaquecido, porque para estar na região de líquidos comprimido, ele teria que ter H menor que o H de líquido comprimido. Temos que visualizar a tabela 3 para ver se encontramos os valores do estado H. Olhando a tabela 3, página 7, temos o valor de P igual a 80 bar e observe que para H igual a 3.500 kJ por quilo é um valor que está entre as linhas de temperatura de 520 e 560 graus Celsius. Portanto, valores de T, Ni, U e S estão entre as duas linhas e para adquirirmos os seus valores precisamos fazer uma interpolação linear.
Aqui está representada a construção da tabela para fazermos a interpolação, onde w, x, y e z representam os valores de t, ni, u e s para o estado H. Depois de montado a tabela, podemos fazer a igualdade entre os intervalos de cada parâmetro. O modo como se faz a interpolação linear para w, x, y e z está mostrado na tabela. Os valores retirados dos cálculos estão apresentados aqui. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.